Bom dia, meninos, tudo bom? Então, dando sequência aí ao que foi passado na aula passada, na aula de sexta-feira da semana passada, onde nós vimos aí alguns tópicos ligados a essa questão do texto, que é a canção, e eu coloquei para vocês no slide um resumo, sendo que é imprescindível a leitura dos tópicos teóricos do livro também. E eu sinalizei aí algumas páginas para exercícios. Então, dando sequência aí à correção, lembrando que não tem como ler todos os textos da correção, porque senão nós faríamos um vídeo, um áudio, né, de 1 hora no mínimo. Então, textos muito grandes, fica a cargo de vocês e eu vou corrigindo e comentando, para vocês também entenderem e se situarem. Então, na questão 1 tem a pergunta: com suas palavras, defina o gênero canção. Texto escrito que segue uma rima, uma estrutura e possui melodia. Então, lembra a ideia de música, né? 2. Explique como surgiu o gênero canção. Então, surgiu na Idade Média com a lírica trovadoresca. No primeiro ano do ensino médio, na disciplina literatura, vocês vão estudar isso, num capítulo, num tópico chamado trovadorismo. É um assunto bem destacado no primeiro ano do ensino médio, em que lá na Idade Média, na época do feudalismo, surgem essas canções, essa forma literária. Bem interessante, vocês vão gostar. Número 3. Diferencie cantiga de amigo de cantiga de amor. Então nós temos aí a cantiga de amigo e o lírico feminino, ou seja, a voz que fala dentro do texto sendo feminina, mesmo que fosse um homem cantando. E na cantiga de amor era masculina. Então, um homem mesmo cantando, ele poderia dar a ideia de ser uma mulher. O personagem ali interior, o eu que fala dentro do texto na cantiga de amigo, feminino, mesmo que a voz ali do cantor seja masculina. E na cantiga de amor era sempre masculina mesmo, né? O homem direcionando-se à mulher. 4. O que é uma ode? Enaltece, a ode era composta para enaltecer os feitos de um herói. Tá? Por isso nós temos aí uma resposta bem bacana. Cantava os feitos de um herói enaltecendo-o. Número 5. Escolha a opção que apresenta uma informação correta sobre jingles. Letra D, né? Canções criadas especialmente para propagandas. A gente observa isso na TV, nas propagandas de vários produtos. Número 6 já é sobre a letra da música do Jorge Vercillo, Homem-Aranha. Linda, inclusive, essa música. Quem tiver a oportunidade de ouvir, não perca, muito bonita. Aí a pergunta: a canção de Jorge Vercillo fala de um personagem tradicional de histórias em quadrinhos, o Homem-Aranha. Nela, ele é visto como... Aí nós temos letra C, um herói que abandona seu passado de aventuras sem tristeza nem saudosismo. Então ele deixa tudo para trás, né? 7. No verso saltando entre os edifícios, o sentido da expressão grifada é de lugar. O mesmo significado se verifica na construção sublinhada, que aí não está sublinhado no livro, né? Mas é na letra E. Você na minha teia. Na minha teia é o que deveria estar marcado. Então, letra E é onde nós temos a ideia de lugar bem marcado, né? A ideia locativa, a ideia de lugar. 8. Uma das marcas do herói em quadrinhos que dá nome à canção é o uso de suas teias para prender os malfeitores. Esse poder aparece na letra da música através de uma releitura. Dessa maneira, é correto afirmar que... Então, nós temos aí como resposta que o entrelace das teias entre o Homem-Aranha e a mulher amada simboliza a união perfeita entre o referido casal, né? Essa imagem aí, né? Essa releitura, ou seja, dá para ler, dá para entender essa ideia, basicamente, do entrelace das teias entre o Homem-Aranha e a mulher amada. 9. Na parte final da letra da canção, a voz do herói apaixonado declara que teve uma ideia. Você na minha teia. Na construção do texto, os 2 pontos usados depois da palavra ideia servem para apresentar o fato, ou seja, o que vai ser explicado, o que vai ser apresentado. 10. A música do Homem-Aranha de Jorge Vercillo divide a vida do herói em 2 momentos, antes e depois. Explique com suas palavras como era a vida dele nesses 2 momentos. Essa resposta é pessoal, né, de acordo com a coerência, com o sentido do que lemos, do que vocês leram. Vocês vão colocar a ideia aí de vocês, tá? Não é uma questão que tem um certo e um errado, mas tem que ter uma coerência. Isso tem que ter. A coerência e o sentido não podem fugir do sentido pretendido pelo texto. 11.
O autor da música relata como era a vida dele no passado. Retire do texto uma frase que comprove essa afirmação. Ando devagar porque já tive pressa. Aí agora é em relação ao texto tocando em frente. Né? Um outro texto aí que está disponível na internet também muito legal, do Almir Sater. Então a ideia que ele dá, como era a vida no passado. Ando devagar porque já tive pressa. E leva esse sorriso porque já chorei demais. Uma letra de música também muito bonita. 12. Depois de tudo que ele provavelmente passou, como ele se sente hoje? Então ele se sente mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco sabe ou nada sabe sobre a vida. Essa é a ideia, né? Que o tempo passou e ele se sente mais forte. De acordo com o autor, o que é preciso para poder pulsar, sorrir e florir? Né? Então ele diz que é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Bem bacana também essas ideias, né? Essa imagem aí. Para você, qual mensagem o autor da música quis transmitir para o leitor? Então, também é uma questão pessoal, dentro de uma coerência, vocês podem responder com as palavras de vocês, mantendo o sentido, né? Frisando sempre isso, mantendo o sentido. Dê o significado das palavras abaixo, de acordo com a música. Então, manhas, o que significa manhas? Da ideia de esperteza, massas, o povo, pulsar, viver, florir, crescer, dom, sua tarefa para cumprir, marchar, modo de caminhar e compor, criar. As ideias basicamente são essas. Pode ter algumas variações, tá? Mas basicamente é isso. Item 16. Nós temos aí a questão da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que também é um texto da nossa literatura, de um período literário chamado Romantismo, que vocês vão estudar também no ensino médio, só que no segundo ano. Vocês vão estudar. Então aí nós temos o exílio, tema recorrente na literatura brasileira, aparece na canção Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque. E na poesia Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Destacam-se os seguintes fragmentos. Então nós temos aí o pedaço da música e o pedaço do texto. Exílio, local onde se fica preso, fica estacionado. Após a leitura dos fragmentos de Sabiá e da Canção do Exílio, depreende-se que, né, nós temos como resposta aí, os dois fragmentos descrevem a beleza da pátria, motivo da saudade e da esperança imediata de voltar. Os dois fragmentos falam disso, né? A questão da saudade, o saudosismo. Próxima questão, número 17, sobre o texto Sinal Fechado, que as questões 17 e 18 são sobre esse fragmento, né? Do Paulinho da Viola. Então, no trecho da canção de Paulinho da Viola e nos quadrinhos, temos aí para comparar essa ideia de estar perto e daqui a pouco separado, né? E nos quadrinhos de Juarez Machado representa-se um desencontro, cuja razão maior está nas imposições do cotidiano moderno, ou seja, nos afastamentos impostos, né, por esse movimento, por essa questão da própria vida. 18. O uso reiterado das reticências na letra da canção denota o propósito de marcar, na escrita, qual é a ideia da reticência? As interrupções que ocorreram na breve e apressada conversa. As interrupções, né? Isso é muito marcado. A gente não percebe isso muito claramente porque é uma questão da fala. Quando a gente observa, já aconteceu. E a gente não presta muita atenção nisso, né? Mas na escrita tem que ser marcada, essas interrupções são marcadas também por reticências. Aí temos agora o texto 6, Oriente, texto bem bacana do Gilberto Gil, uma canção também. E a questão 19. A canção Oriente de Gilberto Gil deixa muitas mensagens. Selecione a opção que apresenta uma que não é possível depreender pela letra. Então, no número 19, não perca tempo viajando para o Japão. Não tem nada a ver com o próprio texto, né? É a ideia aí mais incoerente. E a questão 20, o texto 6, que é o texto Oriente, constitui aí temos como exortação à aventura e a necessidade de decisão e determinação, tá? Então, ele quer dizer o quê? Exortação à aventura. Qual é a ideia aí? Ele faz o quê? Ele faz
uma apologia à aventura ou não, né? Então, não, exortação significa que não. A necessidade de decidir, de ser determinado, de ser firme, de ser constante. Na questão do desafio, nós temos aí uma questão de uma universidade adaptada a Águas de Março de Tom Jobim, que é uma letra muito bonita, que é muito cantada nos barzinhos ainda hoje, barzinhos que apresentam música ao vivo, que a gente tão cedo não vai ver, né? Só daqui a um tempo novamente. Então é uma letra de música bem bacana. Se vocês fizeram esse desafio, vocês vão ver que apenas o item 1 está correto, né? A questão, a afirmativa 1, né? Que aí não está nem colocado o número 1, mas é a primeira. A letra, a melodia, a interpretação de Elis Regina e Tom Jobim estão marcadas unilateralmente pela melancolia e pelo pessimismo sintomático do momento histórico autoritário em que a canção foi composta, na época da ditadura. Se vocês pesquisaram, vocês viram que dá uma ideia mesmo de coisa imposta, né? Você já deve ter ouvido falar dessa questão da ditadura nas aulas de história. Então, a questão da imposição da época, de coisas impostas. Então, a letra A é a correta. O livro não marcou o número 1, mas é a primeira. A letra, a melodia e a interpretação de Elis Regina. Tá bom, meninos? Um bom fim de semana. Na próxima aula continuaremos aí seguindo a ordem do livro, por enquanto. Se necessário for pular alguma coisa, quando retornarmos às aulas presenciais, os tópicos vão ser retomados, até porque muitas coisas nós vamos precisar fazer revisões em aula mesmo, não tem problema. E vamos avançando, deixando sempre um encontro para explicações teóricas e um encontro para correção dos exercícios passados. Tá? Fiquem com Deus aí, um bom fim de semana para vocês, até a próxima aula.